Vai apitar o juiz e desse jeito apita Flávio Rodrigues de Souza. Final de jogo no Mineirão. Na primeira batalha dos 180 minutos, os primeiros 90 foram encerrados. Empate no Mineirão e o placar ficou assim. 1 com Arroio, 99. Também tem o Renan Lodge, camisa meia dúzia. Tudo para o próximo jogo. Competição aí, a torcida do Atlético fazendo festa. A torcida do Cruzeiro saindo das arquibancadas do estádio do Mineirão. Tudo normalizado, sem confusão. E a festa do torcedor do Atlético Mineiro, que vai jogar dentro de sua casa, no estádio na Arena MRV, com um resultado importante, 1-1, mas o jogo não está definido. Não está definido no momento, num clássico como esse de tirar o fôlego. Não perca a próxima semana entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Jogaço para você acompanhar aqui na Rádio Futebol na Canela. Em 30 segundos tem um apito final só para você. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Boa noite, vamos ouvir Renan Lodge. Se ficou de bom tamanho esse empate, né, pro Atlético? Eu acho que clássico assim não tem favorito, né? Eu acho que fizemos uma grande partida. Primeiro tempo ali, algumas situações acabamos controlando a partida. Claro que ele jogando em casa, com a ajuda da torcida, ia crescendo durante a partida, isso é normal. Mas o Barba propôs um estilo de jogo, nós fizemos e conseguimos esse empate, foi muito importante. Você fez ali na comemoração 1, 2, 3 ali com a mão, o que foi o sinal? Isso é uma brincadeira entre eu e o massagista do clube, eu falei para ele que ia fazer essa comemoração e acabei fazendo. Tá aí Renan Lodge falando sobre a comemoração do gol, muita festa da torcida do Atlético, claro, leva a vantagem para seus domínios para ganhar a classificação. 12 jogos sem perder chega o Atlético Mineiro. A última derrota foi para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Arroio vai falar, vamos ouvir. Esperada da semana que vem lá na Arena do Galo. E como é que pode uma sequência dessa de golaços? No, agradecer primero a Dios, al Víctor y al hinchada. Yo creo que fue un juego difícil, pero vamos a seguir con la misma actitud y concentración para ir a la cancha de ellos y tratar de sacar la clasificación. Ahora ya concentrarnos porque será un partido difícil, pero vamos con toda la actitud. Ultimamente você tem feito algum tipo de treino diferente para experimentar mais esses chutes de longe? No, yo creo que agradecerle al profe por la confianza y a mis compañeros porque el día a día nos esforzamos y creo que es mérito de ellos también. Obrigado. Aí o Kevin Arroio falando por aqui do golaço, né? Mandou a pedrada do meio, né? O Everson deu 2 passos para a esquerda e quando ele foi voltar, ele não conseguiu tirar do rumo do gol. 1-1. Péssimo resultado do Cruzeiro, né? Jogando em seus domínios, seu gramado, onde joga todas as rodadas, com maioria de torcida, ele não leva vantagem nenhuma para a casa do rival. E a partir de agora nós vamos falar disso. Douglas, o Cruzeiro jogou mal mais uma vez. Dessa vez jogou mal por mais tempo. E custou caro. 1-1. Deu ruim, hein, Douglas? Decidir na casa do Galo vai ser um problema. Jogou mal. Muito mal. A história se repetindo como aconteceu também na Libertadores. Mas aqui trata-se de um clássico, de um super clássico. Então está tudo em aberto, nada decidido. Thiago, terça-feira que vem, na Arena, mesmo como visitante, o Cruzeiro tem condições de ganhar
assim como o Atlético teve condições de ganhar hoje. Tudo é aberto, não dá para cravar nada, porque é um confronto diferente, um confronto totalmente diferenciado, porque é um campeonato à parte. É uma final antecipada para os mineiros, Thiago. Boa noite a todos do Apito. Rafa, boa noite. Eu tive a sensação que se tivesse que ter um vencedor o jogo seria o Atlético, porque o primeiro tempo do Atlético foi melhor que o segundo tempo do Cruzeiro. Você teve essa sensação também? Boa noite. Boa noite, DLF, boa noite ao Douglas. É exatamente isso, né? O Atlético teve mais oportunidades do que o Cruzeiro tentando fazer o seu jogo, né? Valorizar mais a posse de bola, tentando buscar mais, né? Pelos toques de bola, buscando mais o Caio Jorge, não conseguindo, né? E o Atlético tendo essa marcação defensiva e que principalmente armando os contra-ataques para fazer isso e que dificultou a equipe do Cruzeiro nesse jogo do primeiro tempo, principalmente na primeira etapa. Já na segunda etapa teve um equilíbrio, tentando equilibrar as ações do Cruzeiro, e a equipe do Atlético também teve as suas ações. Um empate assim, ruim para o Cruzeiro, né, que joga nos seus domínios, principalmente o que aconteceu na Libertadores da América, repetindo o que aconteceu, né, que teve o gol do Cruzeiro, o gol do Arroio, e falando da Libertadores, né, o gol do Arroio no lance, né, depois o gol do Flamengo, gol do Paquetá, e agora a mesma coisa, gol do Arroio, do Cruzeiro, e o Atlético fez gol com o Renan Lodge. A zaga do time do Cruzeiro, pelo lado direito, principalmente com o Fagner, também falhou no lance de marcação, porque na esquerda com o Coelho e o Renan Lodge, que ele quebra linhas nesse sistema, e aí teve o gol e até falhou o goleiro Otávio também. O Otávio teve a falha dessa decisão, né? Se vai ou não vai, e aí tendo aí o lance do Renan Lodge para fazer o gol, sem ângulo para fazer o empate. O Cruzeiro jogou mal, não jogou bem, inclusive, né? Pela situação que é o clássico, de um jogo que se decide por detalhes, mas o Cruzeiro não jogou bem. O Atlético teve uma segurança, né, por esse sentido, uma segurança a mais para conseguir trazer o empate para a próxima terça-feira na Arena MRV, diante do seu torcedor. O Cruzeiro vai ter essa dificuldade, mas se não tendo essa situação de colocar isso para decidir nesse jogo agora, para fazer o resultado nessa partida contra o Atlético Mineiro, né, e que esse jogo estaria definido para o Cruzeiro, né, de aproveitar o resultado, de aproveitar essa vantagem de vitória, mas não fez e agora vai passar sufoco no estádio na Arena MRV, que a torcida do Atlético vai lotar, isso que vai fazer a diferença, né? A torcida do Cruzeiro fez uma festa bonita nas arquibancadas, fez uma festa linda, né, com os bandeirões e tudo mais, com o mosaico ali, mas dentro de campo o Cruzeiro não fez daquilo que a torcida esperava. Então vamos acompanhar esse jogo na próxima terça, que o Cruzeiro vai passar pelos sufocos e que o Cruzeiro, o Atlético Mineiro tendo esse fator casa, e que a torcida do Atlético vai comparecer e incentivar para tentar buscar essa vitória. Esse clássico que não tem esse tipo de favoritismo no meio, né? Que tem clássico é clássico, não tem esse negócio de favorito não, mas decide por detalhes, e nesse jogo o Cruzeiro jogou mal e é o Atlético que tendo benefício para esse empate para garantir essa vaga na próxima terça-feira, o TLF. Na Libertadores o Independente Del Valle amplia para cima do Tolima. Independente Del Valle 2, Tolima 0. Antes do confronto eu achava o Cruzeiro favorito. Bem favorito. Cruzeiro jogou em casa no final de semana, não viajou. O Atlético foi até Porto Alegre, jogou, voltou de viagem. Teve um dia menos de preparação porque teve a viagem, o desgaste da viagem. E agora quem vai viajar é o Cruzeiro. O Atlético joga em casa, o Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro. Então, além da vantagem de decidir em casa, tem essa questão física que faz diferença. Apesar do Rio de Janeiro ser do lado ali, né, uma distância menor que Porto Alegre, mas terá o desgaste da viagem. E mais um detalhe, vai jogar depois do Atlético, né?
O Atlético joga mais cedo, o Cruzeiro joga depois, vai chegar de madrugada, enquanto o Cruzeiro vai dormir em casa. São detalhes que podem fazer diferença na próxima terça, Douglas. São detalhes que podem fazer a diferença na próxima terça. Eu te falei que o clássico não dava para cravar por outros jogos, né? Ou seja, o Atlético menos favorito poderia entrar hoje e surpreender, e quase saiu com a vitória. São detalhes que pode sim fazer a diferença. O Atlético joga diante do seu torcedor, vai ter 2.500 torcedores cruzeirenses para apoiar, né? Agora, é um clássico? É um clássico. Está em aberto? Está em aberto. Mas são detalhes que pode definir uma partida e é preciso o Cruzeiro estar bem preparado. Agora é aquela história, né? O Arthur Jorge vai poupar no Campeonato Brasileiro para deixar o time aqui, né? Vai para o jogo contra o Vasco com o time alternativo ou vai levar o time titular? Eis a questão. Tem o número do jogo aqui que me chama muito a atenção. Primeira posse de bola. 65-35 pro Cruzeiro. Beleza. Cruzeiro jogando em casa, em teoria, deve propor mais. Tá tudo certo. Só que aí, finalizações no gol. 3-1 para o Atlético. A bola do Cruzeiro que foi no alvo entrou. Incrível isso. E o Atlético, com menos posse de bola, acertou mais o alvo do que o Cruzeiro. No momento que o Tolima desconta. Independente Del Valle 2, Tolima 1, reta final do jogo lá em Quito. Douglas, o Cruzeiro foi mal em todos os sentidos. Não marcou a bola aérea. Deu muito espaço na frente da sua área no primeiro tempo. Não marcou o lado. O gol sai pelo lado, numa falha do goleiro Otávio. Já nós vamos falar disso. Enquanto o Atlético, mais uma vez, não foi uma retranca, mas falou: toma, Cruzeiro, faça o seu jogo. E o Cruzeiro, de fato, só ameaçou em chute de média e longa distância. É que a bola foi aquela bola. Se não acerta aquela bola, provavelmente o jogo poderia ser 0-0 ou 1-0 pro Galo. O Cruzeiro teve muita dificuldade na criação hoje e errou demais defensivamente, como já tinha errado. Contra o Flamengo 2 vezes, contra o Corinthians, contra o Flamengo da outra semana. O Cruzeiro está se mostrando frágil defensivamente, Douglas. É verdade. O Cruzeiro está se mostrando frágil e ainda com a contusão do Jonathan Jesus, entrando ali o João Marcelo, eu não entendo por que o Rojas não joga, né? Não dá para entender. Mas você prefere ele do que o Malva? Eu prefiro o Rojas. Aí é jogar com 3 zagueiros. O Vidal tá improvisado. Então, eu prefiro o Rojas. Mas o Arthur Jorge, o treinador, então faz alterações. Nós tínhamos hoje o Lúcio Rodrigues no banco. Ele foi colocar o Bruno Rodrigues. Só um pouquinho. O que o senhor quer dizer como o Arthur Jorge é o treinador? O senhor está com medo de criticar o seu treinador? É isso? Não, o Arthur, eu estou tentando falar, o senhor está me interrompendo. O senhor está nervoso? Não, eu não. Eu não. Aí... Eu não. Acho que quem está nervoso é o senhor. O senhor está com medo do Mister só porque ele é português e é sanguíneo? Não, senhor. O que eu estou querendo dizer, ele é o treinador. Ele está lá com o time. Eu não estou. Agora, o Cruzeiro traz esse monte de jogadores. O Lúcio Rodrigues. Por que não colocar ele? Trouxe o Rojas. Por que não colocar o Rojas? Entendeu? Eu posso responder. Por favor. Nós vamos fechar nós dois, ou nós três, que o Arthur Jorge não é louco nem burro. Estamos fechados nisso? Sim. Então, beleza. Partimos desse princípio. Se ele está escalando o Villalba, que o senhor tanto persegue, é porque o Villalba está treinando melhor que o Rojas. Ou o senhor discorda? Eu prefiro o Rojas. Não, eu não perguntei quem o senhor prefere. A pergunta não é essa. O senhor entendeu a pergunta? Eu vou perguntar de novo. Ele não sendo louco e não sendo burro, a única resposta que nós temos é a seguinte: o Rojas treina pior do que o Villalba. Ou o senhor discorda disso? Não discordo, mas veio o Rojas, veio o Lúcio Rodrigues,
Então, não tem que ter medo de treinador do Cruzeiro, não. Tem que criticar quando é necessário. E eu acho que o Bruno Rodrigues até agora não mostrou que veio. Não, o Bruno Rodrigues nunca mostrou, né? Pois é. Então por que veio? Não, mas quem pediu o Bruno Rodrigues não foi o ex-treinador, o Tite, ou a diretoria, porque ele estava no Palmeiras, né? Acabou o empréstimo, ele retornou, correto? Eu tô falando groselha, Douglas. Ele era do Cruzeiro, agora eu preciso apurar se quando o Arthur Jorge chegou, o Bruno Rodrigues já estava. Ele voltou. Eu não me lembro. Ano passado ele estava no Palmeiras. Eu só não tenho certeza, eu deduzo que foi o seguinte, ele foi pro Verde. Chegou lá, Palmeiras, você vai exercer o direito de compra? Não quero. Ele é do Cruzeiro, tem contrato, aí ou o Tite, ou o Arthur Jorge, ou a diretoria falou, você vai ficar aí. E ele ficou. Agora, quanto às escolhas, Douglas, a única resposta que eu tenho, o Rojas nem joga. O Rojas nem entra. O Rodrigues entrou esses dias, não entrou contra o Corinthians, se não estou enganado, Douglas? Pois é, o Lúcio Rodrigues entrou contra o Corinthians, entrou contra o Mirassol. O Rojas jogou na Libertadores, jogou não? Não, então, mas eu digo agora, recentemente, né? Jogou no Mineirão, né? Jogou no Mineirão, no Maracanã foi ele? Não me lembro, mas ele é o lateral esquerdo de ofício. É por isso que eu critico o Arthur Jorge. Muito bem. Ô, Rafael, você não achou que o Atlético contou muito com a sorte? Foi deixando chutar desde o senhor tá rindo? Né? Eu não tô entendendo. Por que o senhor tá rindo? Não, eu não posso rir agora, tem que chorar. Não, agora. o senhor tá irritado. Por que o senhor tá rindo? Não, por que o senhor... Eu não posso rir agora. O senhor é fiscal do riso agora. Ô, Rafael, não borrife, que a pergunta agora é pro Rafael. Não borrife. Ô, Rafael, tem gente nervosa na transmissão no apito final. Não sei o que tá acontecendo. Ô, Rafael, o Atlético, desde o primeiro tempo, você narrou, permitiu que o Cruzeiro chutasse várias vezes de fora. Será que eles não estavam acreditando que o Cruzeiro ia acertar o alvo, Rafa? Agora, assim, tentando chutar de longa distância, deu o esquema que tem aí do Cruzeiro, né? Teve o lance do Arroio que fez o gol, né? A bola lá dentro, né? Mas o pessoal chuta bem. Lucas Romero chuta bem, Gerson chuta bem, o Arroio. Sim, verdade, mas é para tentar confiar no goleiro, né? Mas aquela oportunidade do Arroio fazendo o gol daquele jeito, né? Mais uma na conta, né, do Arroio em jogos decisivos, né? O Arroio que vem jogando muito bem, diga-se passagem, pelo lado direito, em termos de ataques, auxiliando o ataque do Cruzeiro. Mas aí, eu quero complementar sobre esse momento defensivamente que o Cruzeiro está vindo. Assim, observações aqui de falhas na lateral esquerda, que até compôs aqui, do Vidalbi também. Uma concentração também, né? Não só da lateral esquerda, mas de laterais, inclusive, né? Por falar com completo aqui. Então, esse de fato que o Cruzeiro teve, é de fato que as substituições do Arthur Jorge, que não confia tanto no Rojas, tendo a mais confiança do Vidalba, que é um jogador que é zagueiro, mas compõe ainda mais, ajudando aos ataques, inclusive, tentando conseguir, tentando mudar a sua característica, né, de jogo, né, de mentalidade, né, como lateral esquerdo, chegar mais ao ataque também. Defensivamente, ele não comprometeu muito, né, isso é uma coisa de momentos da partida também, o Vidalba. E o Fagner também, que é um jogador que apesar de ser técnico, é um jogador que também ajuda defensivamente, também no ataque, né? Aí tendo com o Orraskin também não tendo essa confiança nele, também falou também no ataque também daqui a pouco eu vou falar aqui sobre o atacante, o Caio Jorge, que também não jogou bem nessa partida. Falando das laterais, o Fagner, que teve um jogo hoje assim, um pouquinho mais do que o Vidalba, mas as laterais precisam um pouco mais de cuidado nessa partida que vem contra o Atlético Mineiro, porque os ataques do Atlético Mineiro no segundo tempo foram perigosos, né? Principalmente pelo lado esquerdo de ataque, que teve uma falha do Fagner no gol do Atlético. Enfim, tem que olhar mais nesse sistema defensivo, né? Que também teve a alteração aí que o Jonathan Jesus saiu para a entrada do João Marcelo, jogando com o Fabrício Bruno, que também tendo esses erros, também tem que ser observados aí pelo treinador. E também
e que o Caio Jorge não teve um jogo muito bem executado no ataque, porque não vinha chegando colocado para ele, né? Teve muita troca de passes, pressão do Cruzeiro, o Atlético fazendo a marcação defensiva, principalmente no segundo tempo, porque não vinha chegando a bola para o Caio Jorge. E isso acabou acontecendo, que a equipe do Atlético teve uma defesa muito bem colocada dentro do jogo, e o Caio Jorge foi substituído para a entrada do Neiser Villarreal, usando ponta, para usar ponta esquerda, que é o Neiser Villarreal. Por que não apostou no Lúcio Rodrigues para continuar ou tentar conseguir colocar 2 centroavantes, por exemplo, o Caio Jorge e o Lúcio Rodrigues, que é uma boa solução. É claro, de um 4-4-2, com os atacantes chegando mais no ataque, né, os 2 centroavantes, para conduzir isso, para conseguir a vitória. E esse erro do técnico Arthur Jorge foi esse. Na minha visão, isso aqui, gente, na minha visão. Se eu fosse treinador do Cruzeiro, eu colocaria o Lúcio Rodrigues, tiraria um dos jogadores de meio de campo, eu tiraria o Wesley, né, para colocar um jogador aí de meio de campo, de ataque, né, com o Lúcio Rodrigues e o Caio Jorge, para fazer essa composição de 4-4-2. Então, ele não fez, aí para mim foi a falha do treinador. Foi a falha do treinador que aconteceu, mas é a substituição dele. Ele sabe muito bem que na cabeça do treinador que possa acontecer, mas teve essa falha nesse detalhezinho que eu tenho falado, mas o Cruzeiro perdeu essa oportunidade de vencer o jogo no Mineirão diante do seu torcedor e agora vai ter que jogar fora de casa, né, na MRV. O torcedor do Atlético vai comparecer e tentar incentivar a sua equipe, mas perdeu uma grande oportunidade de fazer o resultado dentro dos seus próprios domínios, o DLF. Muito bem. É o apito final para você, agora, para o Cruzeiro, Thiago, para o Atlético. Pois não. Agora, para mim, precisou, ali pelo lado do Atlético, precisou do Juan se machucar, do Léo Duarte ser contratado e vir machucado, precisou do Júnior Alonso ser vendido, precisou do Lianco se machucar, pro garoto Vitão, tá certo? Menino, jogador da base, jogador que sempre teve na Cidade do Galo, sempre esteve ali à disposição, e era o sexta, pasmem, gente, sexta opção do Atlético. Não era nem relacionado. Ele tem 18 anos. 18 anos. E hoje foi relacionado, atuando muito bem, o menino Vitão do Atlético. É preciso também olhar isso. Precisou. Olha que contratação, Rafa. Entre aspas, o Atlético fez, né? Porque ele sempre teve ali, mas não era enxergado. Sim, exatamente. Ele até olhei isso no jogo, que o Vitão, que não sendo relacionado, né, sendo na titularidade, mas o Eduardo Domingues procurou durante o jogo que o Vitão seria de um jogador importante, né, na base do Atlético Mineiro, jogador de 18 anos, como você já disse, meu caro Douglas. É um jogador que pode acrescentar muito pelas bolas pelo alto, inclusive tem 1,94 m, porque no primeiro tempo teve jogadas pelo alto que o Atlético buscava em cobranças de falta, cobranças de escanteio, né, na maioria das vezes. Então isso acaba tendo uma solução, né, e o Vitão faz a diferença também nas jogadas, além de auxiliar o Vitor Hugo, né, o Vitor Hugo que é o zagueiro número 14. Então isso acabou acontecendo e o Vitão jogou bem, principalmente, né, jogou muito bem na defesa e acabou sendo aí um dos destaques nesse jogo de hoje, o TLF. Muito bem. Otávio falhou no gol, Rafael, na sua opinião? Para mim falhou no lance, né? Foi um lance sem ângulo, né? Que o Renan Lodge fez o gol, mas para mim o Otávio, né, em meio de indecisão, acabou falhando no gol do Atlético Mineiro. Eu só vou discordar de você, Rafael, quanto ao sem ângulo, porque ele abriu o ângulo, o Otávio, quando ele dá um passo à frente, sim. para a esquerda dele, né? Ele abre o corredor para a bola entrar.
Se fosse um chute no alto, assim, aquele gol espírita que a gente costuma falar, eu concordaria com você. Mas eu acho que ele deu o ângulo pro Renan Lodge, e o Renan Lodge acertou um chute felicíssimo, mas só aí, onde a bola poderia entrar. Pela indecisão do goleiro, né? Por conta de uma indecisão do goleiro, né? Porque o Otávio não sabe o que fazer, se vai ou vai para tentar conseguir chegar no marcador, para tentar conseguir fazer defesa, mas hoje o Otávio teve essa falha aí, eu tô falando de indecisão, né? No lance do gol do Atlético, TLF. Douglas, falha do Otávio? Falha do Otávio. E também ali da defesa, de todo o sistema defensivo do Cruzeiro. Mas, infelizmente, a gente tem que colocar na conta do Otávio também a falha desse gol. Vamos pro pior em campo. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Final de Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 1, nós vamos escolher o pior em campo. Hoje eu vou de... Olha, você olha de um lado, olha do outro, olha de um lado, olha do outro. Eu vou no árbitro. Flávio Rodrigues de Souza. Ele é um fanfarrão. O jogo não andou. Ele não deu os acréscimos. O Rafael falava que ele tinha que acrescentar pela paralisação. Ele acabou o jogo no tiro de meta. Frouxo. Covarde, não quis se comprometer. O Everson bateu o tiro de meta, ele nem repôs o tempo e ficou parado. Eu não gostei do jogo, para mim não foi um grande clássico, mas muito porque o senhor Flávio Rodrigues de Souza contribuiu para tal, não sabendo conduzir o jogo com dinamismo. Ele não influenciou no resultado da partida, nada disso. Mas o jogo não foi dinâmico por culpa dele. E você, Rafa? Eu concordo plenamente com você. Meu voto dentro de campo, né, nesse jogo entre Cruzeiro e Atlético, foi para o Fagner. Fagner que infelizmente não jogou, né, por conta da falha do gol do Atlético Mineiro, né, pela proteção. Ele teve aí o Arroio tentando conseguir, tendo uma proteção pelo lado direito de defesa, mas o Fagner teve esse erro em algumas oportunidades, né? Eu estava olhando das laterais que o Fagner e o Vidalba estavam desprotegidos em algumas oportunidades, mas o meu voto é pro Fagner por conta do gol do Atlético. Por conta do gol do Atlético. E também mencionando também, para não esquecer, o Flávio Rodrigues de Souza, que conduziu muito mal o jogo, muito mal a partida, né? Que eu falei, deveria botar mais os acréscimos por conta do atendimento do Bruno Rodrigues. Não acrescentou e aí fechou a conta do jogo, não tendo mais acréscimos, e aí foi um jogo extremamente péssimo do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. O jogo não foi legal, né? Pela situação do jogo, teve mais de marcação. O Cruzeiro tentando jogar, não conseguindo, e o Atlético sobressaindo defensivamente, mas o árbitro do jogo não conduz bem na partida, não conduziu bem a partida. O meu voto é por Fagner, pelo Fagner o pior em campo, mencionando honrosamente, né, a menção honrosa ao Flávio Rodrigues de Souza pelo jogo que fez na arbitragem, e meu voto aí pro Fagner, camisa 23 do Cruzeiro, pior em campo, TLF. Douglas. Só antes do voto, Thiago, uma informação de momento: o Bruno Rodrigues, que caiu desacordado, está sendo levado para o hospital de ambulância, tá consciente, graças a Deus, tá bem, mas então ele tá, o departamento médico do Cruzeiro tendo esse cuidado. Bruno Rodrigues vai passar na zona mista com alguns profissionais do Cruzeiro, né, indo em direção à ambulância, sentido ao hospital. Vai ser avaliado aí o Bruno Rodrigues pelo que aconteceu. Thiago. Tá, agora a volta do pior em campo. Agora a volta do pior em campo, Flávio Rodrigues de Souza, um frouxo. Ele é um frouxo. Tá certo? Ele é um frouxo. Pode falar cagão no ar? Não, né? Pode, ele não quis se comprometer, Douglas. Ele falou, ó, vocês Ele é um cagão! Que se entendam terça que vem, entendeu? Ele é um cagão! Porque se sai um gol ali, Douglas, do jeito que tava tenso, o jogo foi chato, né?
Muita murrinha. Murrinha que eu falo no linguajar nosso aqui, aquele mimimi, sabe? Tava. Mim, sei o quê, pá. Eu acho que ele não quis se comprometer, porque se sai um gol 55, sobra pra ele, entendeu, Douglas? Ele é um cagão. É um frouxo, o senhor Flávio Rodrigues assim, de Souza. Fala assim. E se ele, vai que ele tem problema de flatulência? Aí é o problema dele. Ele usa fralda, se for o caso. Eu vou falar a verdade pra você, né? Esse jogo o jogo é muito ruim, que é assim, deixa pro jogo que vem aí, é igual aquele ditado aqui do Pôncio Pilatos, né? Eu lavo minhas mãos, que eu passo ali pra tentar deixar os caras, é igual o Pôncio Pilatos, eu lavo as minhas mãos e vou embora. Desde que se virem na próxima, eu não vou arrumar confusão. Verdade. E tal, foi mais ou menos por aí, inacreditável. Jogo com 34 faltas, velho. Mas ele ganha pra isso, né? Ele ganha pra se comprometer. Não, concordo com você. Mas, cara, 34 faltas é parar o jogo demais. Tá maluco. Agora vamos escolher o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Eu vou votar no Vitão, porque ele entrou numa roubada, numa geladíssima, e ele foi muito bem junto com o Vitor Hugo. Não que o Juan estava indo mal, não deu nem tempo pra gente avaliar o Juan, porque ele saiu muito cedo. E toda sorte, boa recuperação pro Juan aí nos próximos dias. Também pro Bruno Rodrigues, né? Tomara que fique tudo bem. Mas, cara, você entrar no Mineirão, 112 mil cruzeirenses, tem 500 atleticanos, numa roubada dessa, mostrando que o trabalho do Barba está acontecendo. Deixa o homem trabalhar. Ele entrou e o sistema não mudou. O Cruzeiro ameaçou quase nada de dentro da grande área. Eu não lembro de uma chance de dentro da grande área do Cruzeiro. Teve um monte de cruzamento e tal. O Cruzeiro foi perigoso em chute de média e longa distância. Então eu vou no guri Vitão aí, Rafa. Exatamente, né? Eu tava em dúvida sobre o caso do Arroio, né? Que tá fazendo as grandes partidas aí pelo Cruzeiro e fazendo gols, inclusive, né? Que teve aí gols, inclusive, em 3 oportunidades, né? 3 jogos seguidos, né? Inclusive, se não vai à memória do jogo contra os jogos aí do Flamengo, na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro e esta de agora da Copa do Brasil. Mas eu vou votar no Vitão também. O Vitão que entrou numa roubada, entrou no lugar do Juan Tressotti, que se lesionou, né? E o Vitão conseguindo passar essa tranquilidade para a defesa, né? Perante os ataques do Cruzeiro. Isso facilitou muito, né, para a equipe do Atlético também, né? O garoto de 18 anos não sentiu a pressão, né, diante dos torcedores do Cruzeiro torcendo contra. Isso faz a diferença aí na equipe do Atlético. E nós falamos aqui do Eduardo Domingues, né? Que é um treinador, bom treinador, que é um treinador que está achando a sua forma de jogar na equipe do Atlético, que a gente falamos aqui, ó, há muito tempo. Para jogar desse jeito, né? Joga desse jeito, não joga desse jeito e acabou acontecendo. Não deixando o Cruzeiro jogar e o Atlético defensivamente foi muito bem e com a ajuda do Vitão, né, que tem 18 anos de idade, na base do Atlético, fazendo o jogo daquilo que estava nesse roteiro, né? Tentando conseguir neutralizar os meias, né? Principalmente também no Matheus Pereira com o Arroio, né? Que jogou mais do que o Wesley, né? Que estava tendo dificuldade na ponta esquerda. Mas eu voto do Vitão pelo jogo que fez, foi muito bem na partida. O Vitão, zagueiro do Atlético Mineiro, TRF. Douglas. Menino Vitão, para mim foi o melhor em campo. Era o 6º na zaga do Atlético. Entrou numa roubada dentro do Mineirão e o sistema não mudou. Vitão, para mim, o melhor em campo. Muito bem. Senhores, de 0 a 100, tá?
votar sobre chances. Para mim, 70-30 para o Atlético. Se o Atlético manter essa forma de jogo. Vou repetir mais uma vez bem devagarinho para que ninguém depois lá na frente, o torcedor fala assim, você falou, ó. Se o Atlético manter essa estratégia, essa ideia de jogo, dar a bola pro Cruzeiro e jogar no erro do Cruzeiro, 70-30 por decidir em casa, por não viajar, conhecer cada palmo da MRV Arena. Se o Atlético for trocar garrafa com o Cruzeiro, aí dá Cruzeiro. O Atlético hoje não tem time para trocar garrafa com o Cruzeiro. Então, para mim, 70-30 se jogar como jogou hoje. Se for para trocar garrafa. Tô jogando em casa. Vamos para cima. Opa, pode passar sufoco. E aí, para mim, o Cruzeiro vai deitar e rolar. Rafa. Eu concordo aí, eu vou nessa que você falou, né? Se o Atlético, assim, trocar de jogo aí, duelar contra o Cruzeiro, aí o Cruzeiro ganha. Mas no jogo que fez hoje e também nas outras partidas que nós transmitimos aqui na Rádio Futebol na Canela, se continuar desta forma, nesse nível de jogo que o técnico Eduardo Domingues faz, da equipe do Atlético, aí leva melhor. Nesse jogo de hoje, né? Não só de hoje, de outras partidas aí leva nessa classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Se continuar desta forma, né? Botando aí de 60-40, né? Do jogo que o Atlético tem ainda nessa mania que o Eduardo Domingues está fazendo. Mas se trocar, se duelar mesmo contra o Cruzeiro, aí quem ganha é o Cruzeiro. Então, nessa forma que o Atlético vai, assim, eu não estou falando que o Atlético vai passar, mas se continuar dessa forma que o Eduardo Domingues faz, fazendo de uma marcação defensiva boa por conta disso e também buscando os ataques, aí sim que o Atlético vai passar diante do seu torcedor, Telef. Esse é o ponto. Se jogar aberto igual aconteceu contra o Bragantino, toma 5-6. Esse é só isso. E aí, Douglas? E o Atlético jogar aberto, dá Cruzeiro. E jogar fechadinho, endurece o jogo, aí a briga vai ser boa. Porcentagem, por favor, Douglas. Só você não deu porcentagem. Tá com medo de dar opinião? Eu dei, Rafael Não, dei. eu falei que no confronto de 180 minutos... Não quero saber o que você falou. Tô perguntando agora. Esquece o passado. Agora, porcentagem. O senhor tá com medo de dar uma porcentagem? 60% pro Atlético. 60-40 pro Atlético, você apontou? Não, eu apontei. Se jogar como jogou hoje, 70-30 por jogar em casa e não viajar. Aí se trocar garrafa, não, aí dá Cruzeiro. Aí eu vou seco no Cruzeiro. Se trocar garrafa da Cruzeiro. Esse aspecto. Jogar em casa, aí 60-40 pro Atlético. Perfeito. Aí, viu, Douglas? Não é... Tá com medo, cara, de falar, depois apanhar da mulher, porque o cara às vezes tem medo de falar com medo de apanhar da mulher, entendeu? Deixa eu pensar qual é a porcentagem. Tá, cara, que a mulher o senhor tá falando que entendeu? Eu não vou apanhar, eu não apanho. Não, eu não citei o senhor, eu tô dizendo que tem homens, tem companheiros nossos da Crônica Esportiva que a mulher manda nele, entendeu? E aí o cara às vezes fica com medo de confrontar a mulher, tomar uma dura, enfim. Olha, Douglas, vamos lá. Quem foi o imbecil que colocou o jogo 9h20 da noite? Por que não põe 9h30, Cáspita? O que vai mudar? Só porque tem horário político, coloca 9h30, pomba. 9 horas da noite, né? 9 horas da noite o jogo. É jogo da TV aberta? Não. Não. É TV aberta, 9h20, porque tem propaganda eleitoral começando nessa sexta-feira. Podia pôr 9h30, né? Não ia mudar o preço do dólar. Meia pra lá, 10 pra lá, 10 amanhã, pra cá, né? Não ia mudar nada. Amanhã às 9h30 da noite. É sábado, né? O jogo com o Vasco, Douglas, é isso? Sábado, 9h20. Muito bem.
Jogo da TV aberta, você falou, né? Record e Cazé. Você quer saber quem foi o imbecil? Pode dar nome? Record TV. Pode dar nome. Pelo amor de Deus, o que muda 9h20 ou 9h30? Não muda, pelo amor de Deus. Eu sempre sou a favor de padrão. Não gosto de nada fora do padrão. Eu não tenho toque, tá? Mas não gosto, pô. Você confunde o torcedor. Pô, 9h20. Mas e aí, Douglas? Vai pegar uma carne assada o Cruzeiro, hein? Vai pegar uma carne assada, né? E Cruzeiro, se souber administrar, ganha o jogo. Mas aí é que tá. O Cruzeiro vai levar o time titular? Vai priorizar? Veja bem, o senhor me perguntou. O senhor sabe que eu penso que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante que nós temos. O Cruzeiro investe para fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro e é mais seguro você ir à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, porque se você fizer 10 minutos ruins terça-feira, acabou. Concorda comigo? Mas e o Pix? O Pedrinho não precisa do Pix. O negócio, eu não estou preocupado com o dinheiro. O negócio é dar volta. Você não, mas ele sim. Não, ele também não. O Cruzeiro, ele toca pro Vasco, se fosse, por exemplo, o Vasco, tudo bem, tá quebrado, Corinthians. Bicho, time importante não tem que pensar em grana. Não é banco, pô. É dar volta olímpica. O Cruzeiro quer ser campeão? A pergunta é essa. E isso é aí quem responde é você. O Cruzeiro tem como objetivo ser campeão essa temporada, Douglas? Tem. Bom, então, a prioridade é a Copa do Brasil. Embora... Mata-mata, né, Douglas? Tudo pode acontecer. Eu acho mais seguro. Tudo pode acontecer, exatamente. Se você fosse o Arthur Jorge, Douglas, o que você faria? Eu, se fosse o Arthur Jorge, eu iria à Vera contra o Vasco. Eu não posso deixar o Bahia me ultrapassar. Não posso deixar o Corinthians chegar. O próprio Atlético chegar. Eu vou à Vera, eu iria à Vera também. E com todo o respeito do mundo, o Cruzeiro ganhou do Corinthians, que hoje é muito mais time que o Vasco. Ou tô falando bobagem, Douglas? Não, mas e outra? Eu acho que campeonato... aquele time que ganhou do Corinthians é possível ganhar do Vasco, ou você discorda? Não, com certeza. Mas a questão é a seguinte: esse negócio de ficar poupando, eu sou contra. Eu sou contra, então... Barba falando, vamos pegar aqui rapidinho. Opa. Entrar em ritmo, numa partida muito complicada, muito difícil, disputada. Mas acreditamos no trabalho do dia a dia dele. Ele se preparou muito, está se preparando todos os dias, acredita o que faz. Tem uma qualidade mais que interessante. É um garoto que está crescendo muito. Está sendo acompanhado por os companheiros que acreditam nele. Então isso é muito importante para nós. Sim, e eu acho que foi um jogo muito equilibrado. O segundo tempo eles melhoraram um pouco mais, pressionaram um pouco mais forte, encontraram um golaço. Mas também nós tivemos nossas oportunidades e também fizemos um golaço. E a série é equilibrada. Então temos que descansar, trabalhar e preparar o jogo que vem. Aí o Eduardo Domingues, incrível, né? Como ele primeiro ele estava falando do Vitão, né? Respondendo sobre o Vitão, o Douglas, sobre o garoto, né? E ele é sempre sereno, né? Quer dizer, o time não perde, né? Mas ele é muito sereno, né? Muito tranquilo. A única vez que eu vi ele pistola foi exatamente contra o Vitória, que é o próximo adversário, Douglas. É verdade. E agora, ele tá mais tranquilo, falando em português, porque vamos combinar. Que você não entendia nada que ele falava.
Nada. Não, nada. Que maldade. Que maldade. Sério. O senhor entendia? Não, ele eu entendia. O Sampaoli eu não entendo, cara. Não tem jeito. Não, o Sampaoli também não, mas o Sampaoli é pior ainda. E aliás, o Sampaoli aí botando o Tajeres na última colocação do seu grupo lá no Campeonato Argentino, hein? Campeonato Argentino aí. E o Tajeres na última colocação com o Sampaoli. Mas lá cai? Não, né? Não, lá não cai. É promédio, o Talheres não vai cair no promédio. Agora, Douglas, pode concluir sobre, se você fosse o Arthur Jorge, seria a Vera... Time titular. Time titular contra o Vasco. E se você fosse time o Barba? Titular. Contra o Vitória? Time titular também. Muito bem. Você não tem que poupar, não. Você quer o quê, afinal de contas? A não ser... não vale... O campeonato não vale mais nada pra mim. Se eu ganhar, eu não subo. Se eu já tá definido. Agora, ainda não. O Cruzeiro tem chance de ir para Libertadores via Campeonato Brasileiro. Ser campeão, não. Acho. Mas Libertadores, sim. Eu não vou mentir para você, torcedor celeste. Não adianta. Até porque, para quem... A gente tem falado um pouco sobre isso, né? A Copa do Brasil a final não é mais mata-mata, não. É mata. Final única. E num dia, tudo pode acontecer. Final única, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Exatamente. Pois não, pode falar. Exatamente. Embora o vice-campeão também vai para Libertadores. Mas é pré-Libertadores, né? Aí você pode ir para Libertadores via Campeonato Brasileiro. Você tem que... A gente trabalha de segunda a sexta. Ninguém é poupado, pô. Rafael, mandaria time titular ou reserva? Mandaria titular, né? Lógico, para manter o ritmo de jogo, né? Que esse negócio de fisiologia, né? Que tem, precisa de minutagem de outro, tal. Mas eu preferia uma equipe completa para esse jogo contra o Vasco da Gama, né? Para tentar conseguir melhorar do estilo dele aí, principalmente da equipe do Cruzeiro. Mandaria o time titular para esse jogo. E o Galo? Galo contra o Vitória em casa. Também, mas com o jogo que o Vitão fez, aí tem que dar oportunidade pro garoto. Não, o Juan não pode, né? O Juan tá fora sábado por conta do protocolo. Por conta do protocolo. Mas se o Vitão fez o jogo de hoje muito bem, aí o Eduardo Domingues tem uma dor de cabeça para tentar colocar o Vitão no jogo. O menino é da base, só. Ele tinha que entrar jogando o clássico. Não sei, mas o interessante que o Eduardo Domingues está fazendo é desse jeito, mas o Vitão jogou bem no jogo. Jogou bem na partida. Mas o Vitão só entrou porque o senhor Léo Duarte, que chegou, nem jogou porque veio machucado. Eu nunca vi isso. Aí você contrata um jogador machucado. O Juan machucou hoje. O Júnior Alonso foi vendido. O Lianco machucou. É por isso que ele entrou. Sim, com certeza. Ou seja, ele sempre esteve ali, mas não enxergaram ele. Hoje enxergaram. Mas aí tem até por um sinal, até para o torcedor atleticano entender, se até concordar, o Vitão é um jogador que sabe conduzir defensivamente e também se colocar ofensivamente, que a gente viu no jogo de bolas paradas, que isso acaba... ele tem uma situação bem que o time possa oferecer de perigo. É uma coisa que o Vitão tem aí, né, nesse caso, que é um jogador importante nesse momento, do Eduardo Domingues, né, que assim, de um quebra-cabeça para colocar um zagueiro para conseguir, né, ter uma defesa protegida, e também com o estilo do técnico Eduardo Domingues, pode ser que o Vitão jogue nessa partida, nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. É claro, isso é que mostra que a base vai valer muito, tentando fazer nessa base do futebol, que é forte, né, do futebol brasileiro, que precisa de uma base muito bem qualificada. Então, nesse aspecto do Vitão, que é importante, mas pelo lado do Atlético, de colocar titulares no jogo, eu colocaria. Mas com essas certas questões de que o técnico Eduardo Domingues, que faz rodar a equipe, de colocar aí um time, né, de outro e tudo mais. Mas eu colocaria o time titular para esse jogo da próxima rodada do Campeonato Nacional, TLF.
Olha, acabou. Deu Independente Del Valle 3-1 para cima do Tolima. Tá definido o adversário do Flamengo na Copa Libertadores da América. Del Valle e Flamengo. Rafa, foi um prazer. Grande abraço. Se eu não estou enganado, sábado você narra Atlético e Vitória. É isso, Sim, Rafa? É isso mesmo, sim. né? Atlético e Vitória, sábado. E eu já falei aqui, se o Atlético for com titulares aí, que possa manter o estilo de jogo, o ritmo de jogo, mas com ressalvas, porque o Eduardo Domingues faz essa rodagem da equipe e tal, mas vamos acompanhar nesse jogo aí que vai acontecer do técnico Eduardo Domingues. E principalmente na zaga, porque o Vitão também vai ter mais uma dor de cabeça para colocar uma equipe nesse jogo contra o Vitória. E nós vamos estar transmitindo esse jogo pela Rádio Futebol na Canela nesse sábado no Campeonato Brasileiro com toda a nossa equipe, é claro. Esperamos vocês aí nesse sábado, mais uma das emoções do Campeonato Brasileiro aqui na Rádio Futebol na Canela. Felicidade a todos, um grande abraço a você, Thiago, ao Douglas e a toda a equipe da Rádio Futebol na Canela. Felicidade a todos vocês e até lá. Douglas, foi um prazer. Grande abraço. Quinta-feira estaremos juntos no Grenal e amanhã chamando todo mundo para a Liga dos Campeões, Fenerbahçe, Lyon e Fenerbahçe. Prazer, Thiago. Amanhã tem Lyon e Fenerbahçe à tarde e à noite nos aplicativos de áudio da Princesa do Oeste. Primeiramente, pedir desculpas pela oscilação que aconteceu durante a partida, né, entre Cruzeiro e Atlético. Deve ser o Barba Domingues e o Arthur Jorge. O nosso sinal não estava chegando muito bom, né? Normalizou depois, mas amanhã à noite nos aplicativos de áudio tem Palmeiras e Santos pela Copa do Brasil na Princesa do Oeste. À tarde, YouTube Radinho com o jogo do Lyon contra o Fenerbahçe. A gente fica por aqui, mas para quem está nos aplicativos de áudio da Princesa do Oeste, nós vamos até 1h com mais pós-jogo, viu, Thiago? Nos aplicativos de áudio da Princesa do Oeste, hoje é clássico e vai até 1h. Combinado. Grande abraço, galera. Amanhã a gente se encontra no Giro Esportivo, meio-dia, horário do MS, 1h de Brasília, e depois na UEFA Champions League com Lyon e Fenerbahçe. Valeu, aqui deu empate, um para o Cruzeiro, um para o Atlético. Canais da Rádio Futebol na Canela na cobertura da Copa do Brasil.